Olá, bem-vindos ao canal A Jornada, bem-vindos à parte 3. Hoje nós vamos estar vendo as próximas runas. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as runas de Aivaz, Perdro, Elvaz, Sovilo, Tivaz e Berkano. São as runas que vão estar nesse vídeo. Bom, eu gostaria de estar começando a falar, né, dessa runa. Ela tem uma forma assim de como se fossem meia flecha em duas direções, né? E o nome dessa runa é Eivaz e ela significa o teixo, a ligação com o mundo inferior e superior. Ela é como se fosse o eixo de transformação. Ela significa a morte simbólica, a resistência sustentada. E essa runa, ela está conectada com o arcano maior do enforcado. E por que ela se conecta com o enforcado? Porque o enforcado é a suspensão de sacrifício que permite uma nova visão. Eivaz é exatamente a imagem do eixo e da suspensão. A árvore eixo, o suporte para a transformação. A correspondência aqui ela é sublime, né? É a ideia de mudança inferior através do sacrifício ou da fixidez da consciência. Então, se a gente tiver que dar uma frase curta, a gente pode falar que Eivaz é o eixo da transformação, a suspensão que transforma o sentido do ser, como o enforcado. Então, eu gostaria de estar lendo um trecho do livro de Edred Thorson para você, que fala o seguinte: essa runa contém o mistério da vida e da morte e os unifica misticamente em sua essência. O teixo contém uma toxina alcaloide que afeta o sistema nervoso central. Preparado corretamente, este é um alucinógeno poderoso. Então, esse livro ele fala, né, que essa runa, né, ela é uma força vivificante e o modo pelo qual essa força é sustentada. Essa runa, ela tem um significado ou é frequentemente descrita como o cavalo dos enforcados. Então, se nós formos ver as palavras-chave dessa runa, seria a iniciação, a vida e a morte, a resistência, né? O eixo cósmico vertical. Essa runa ela é muito importante para fazer, se você quiser meditar e quiser iniciar fazer uma iniciação em sabedoria ou compreender melhor os mistérios da vida e da morte, ou se você quiser desenvolver a resistência espiritual, ou se você quiser aumentar a sua criatividade, pedir proteção, até mesmo comunicação entre níveis de realidade e os mundos de Yggdrasil, que é o da árvore. Bom, essa runa Eivaz, conectada com o enforcado, significa uma ascensão espiritual que pode ajudá-lo a criar conexões, ok? Na posição vertical, significaria um sacrifício, uma rendição, uma iluminação, uma vitória pelos seus esforços, né? Aonde você precisa estar, renda-se ao desconhecido. Essa runa, ela também fala de se relaciona à ascensão espiritual ou à exploração em movimento de um estado para o outro, ou seja, uma tarefa ou um desafio muito difícil está ocorrendo e quando tentado pode levar à vantagem para quem o tenta. Nós vamos então para a próxima runa, e a próxima runa é a runa de Pertro, né, que significa o cálice, o acaso, o mistério, a sorte oculta, a sorte feminina e os jogos do destino. Essa runa, ela se correlaciona com a roda da fortuna. E por quê? Porque Perto é literalmente o símbolo do acaso e do oculto revelado. A roda gira os destinos, então ambos tratam do acaso, do ritmo imprevisível e do jogo de sorte e de azar que rege parte da vida. Então, se a gente for falar aqui em uma frase curta, né, Perto seria o jogo do destino, o acaso que move a roda da fortuna. Então, um trecho do livro
de Edred Thorson, fala o seguinte: o mistério da adivinhação e da sincronicidade é a runa Perto. Pela arte da adivinhação, é capaz de investigar o transpessoal e se tornar consciente da força. Perto é o grande padrão do devir cósmico, que deve ser compreendido de acordo com os princípios do paradigma ao longo do qual a resistência entre forças é organizado e balanceado. Perto é uma mudança constante que sempre permanece a mesma. E é por isso que ela é relacionada com a roda da fortuna. Então, as palavras-chave dessa runa Perto seria o tempo, a ordem, a causa e o efeito, a evolução, a mudança. Perto também pode significar finanças. E ela é uma runa ótima para meditação. Se você está querendo colocar forças rúnicas em um fluxo, ou se você quer desenvolver ideias ou eventos através de atos ou rituais mágicos. Correlacionada com a carta da Roda da Fortuna, Perto significa o acaso, o destino, a oportunidade. Né? Perto toma a sua forma, né? E quando essa carta ela cai, a Roda da Fortuna ela cai, né? E ela representa essa runa de Perto, ela significa: aproveite o tempo que você tem, a natureza cíclica da vida. Entenda os ciclos pessoais. Significa boa sorte e fortuna. Adapte-se às forças externas. E a próxima runa que vem é a próxima runa que vem são duas runas na realidade. É a runa de Otala e a runa de Aldiz. Então aqui nós temos Otala e Aldiz, né? E Otala, né, significa a herança, a ancestralidade, o lar, a memória coletiva. E Aldiz significa a proteção, o santuário, a conexão com o alto, o gesto de defesa e canal que transcende. Essas duas runas, Aldiz e Otala, elas se conectam com a carta da lua. E por quê? Bom, Aldiz se conecta com a lua porque a lua governa o mundo noturno, os portais do inconsciente e as proteções, preságios da noite. Algiz, como guardião que protege a travessia dos mundos, combina com a lua enquanto guia o noturno e mediadora do invisível. Já Otala, que também se conecta com a lua, né? Ela regula os ciclos e a memória, os costumes próprios da linhagem. Né? Otala e a lua conecta-se com a ancestralidade, com a tradição herdada e os ritmos lunares que regem a vida doméstica e dos laços de sangue. Então, se a gente for falar, Aldiz é o gesto de proteção da noite, né? Guia e guardião da travessia lunar. E Otala seria a herança que pulsa em ciclos, né? A lua e os antepassados do lar. Então, porque nós temos 22 arcanos, né? E nós temos 24 runas, então sempre vão existir algumas runas que não somente uma runa se conecta com um arcano, mas outras runas também. Bom, essas duas runas juntas, Aldiz e Otala, significa a proteção, a superação de limites, a manutenção da pureza, a exploração além da consciência e experiência, ok? E correlacionada com a carta, né, na forma vertical, significa, né, olhe para uma batalha pela sobrevivência, revele seu lado sombrio, lide com os sonhos incertos, olhe além das ilusões, tenha um pouco de introspecção e enfrente os seus medos. A próxima runa que vem é a runa de Sovilo. E essa runa de Sovilo, ela tem o significado do sol, literal, a vitória, a orientação clara, o sucesso, a energia vital. E, logicamente, já dá para saber com qual carta do tarô que ela se comunica, se associa, que é o arcano maior do sol.
porque aqui a correspondência é direta, né? Ambos representam a claridade máxima, o triunfo, a saúde, a iluminação corpórea e espiritual. Então, Sovilo é a luz, é o sol que brilha, é a vitória, é a clareza plena. Do trecho do livro de Edred Thorson, ele comenta: Sovilo é a força espiritual eminente que guia o Victi pelos caminhos de Yggdrasil. É um aspecto do objetivo e também o caminho ativo e voluntário em direção a esse objetivo. A runa Sovilo pode servir como uma conexão dinâmica entre o céu e a terra. Sovilo é a runa do código de honra germânico, um caminho poderoso para a experiência extática. As palavras-chave dessa runa são a roda solar, a vontade mágica, o guia, o objetivo e o caminho, o sucesso e a honra. É muito bom meditar nessa runa para fortalecer os seus centros psíquicos, aumentar a sua vontade espiritual, pedir orientação para os seus caminhos, iluminação e também quando se quer vitória e sucesso através da sua vontade individual. Correlacionada com a carta, a runa Sovilo, ela fala: aproveite a sua sensação de vitória. E significa alegria, sucesso, renovação, exposição às coisas boas, assumir o controle da sua vida. Vamos para a próxima runa. E a próxima runa é Tivaz. E Tivaz significa a lei, o sacrifício, a coragem e o ordenamento jurídico, o guerreiro que oferece a mão pela justiça. O deus nórdico associado com Tivaz é Tyr. E essa runa está associada, acho que vocês já sabem, com a carta da justiça. Porque aqui a runa, ela se conecta com essa carta, né? Porque você tem a justiça que exige um sacrifício, a lealdade e a lei, a coragem moral. Tudo isso está contido em Tivaz. E a afinidade é quase que literal, né? Tivaz personifica a ética do julgador. Então, aqui, se nós formos colocar uma frase curta, seria: Tivaz é a lança da lei, a coragem e o sacrifício em nome da justiça, né? E por isso que tem essa forma de seta. Bom, Tivaz, então, significa a busca pela justiça, né? Deixe-se guiar pela moralidade, né? Tivaz representa o deus Tyr. Essa runa, ela se relaciona com Bétula, né? Que é a força ofuscante de ter uma resolução transmitida a alguém. Então, correlacionada com a carta da justiça, na forma vertical, significa restaurar o equilíbrio, assumir a responsabilidade por suas ações e negociar suas circunstâncias para equilibrar a sua vida. No livro de Edred Thorson, ele comenta: a runa de Tivaz é o mistério da disciplina espiritual e da fé, de acordo com a lei divina. É o instinto religioso no indivíduo e na sociedade. Tivaz facilita a integração e a regulação de acordo com o código espiritual. Então, se nós formos utilizar palavras-chave aqui, seria justiça, né, a ordem do mundo, vitória, sacrifício, disciplina espiritual. E a última runa dessa sequência, desse vídeo, é a runa de Bércano. E a runa de Bércano, ela significa o berço, o renascimento, a fertilidade, o cuidado feminino e o brotamento. Já dá para imaginar com qual carta ela se comunica? Com a nossa linda Imperatriz. Aqui nessa carta da Imperatriz, eu não sei se vocês notaram, mas todas as cartas elas têm as runas também. Nós vemos, é como se fosse uma letra B aqui nessa roda, né? E ela se conecta com a Imperatriz, porque a Imperatriz é o arquétipo materno, a criatividade fecunda. E Bércano, né, é a imagem rúnica do útero, do berço. Então existe a correspondência direta aqui da maternidade e da frutificação. Então, se a gente for falar de uma frase aqui, nessa correlação seria: Bércano é o ventre que gera, a imperatriz seria aquela que dá a vida e o cuidado. Edred Thorson, ele relata
que Bércano é o receptor passivo, é a força protetora conservadora. Ela oculta e protege. A runa de Bércano rege todos os recintos protetores e ocultadores, como cavernas, alojamentos ou as casas de terra iniciáticas. Então, se nós formos falar de palavras-chave, nós estamos falando da Mãe Terra, de nascimento, de ciclo, de nascimento de vida e morte, de contenção, de momento. Essa runa ela é muito boa para você meditar sobre o seu renascimento no espírito, fortalecer o poder do seu segredo, permanecer em unidade com sua mãe, né? Trazer ideias à frutificação em um processo criativo. E relacionado com a carta da Imperatriz, Bércano significa o nascimento, os ciclos da vida, a criatividade, né? Essa runa ela está não somente correlacionada com a fertilidade, mas também conectada com a noção de nutrição, de ser mãe, né? Então, essa runa, ela aparece o formato dos seios, né? Essa runa nos ajuda a nos conectar com ritos e passagens que enfrentamos enquanto estamos vivos, né? Bércano também é uma runa da árvore, representa a bétula, e as bétulas crescem por sementes. Bom, de maneira em pé, na vertical, associada com a carta da Imperatriz, essa runa significa abundância, sentir-se criativo, apreciar a beleza da terra, amar a si mesmo, sentir-se feliz e realizado. Bom, é isso que eu gostaria de dividir com vocês, a associação dessas runas nesse vídeo, e na parte 4, que vai ser a última parte que nós vamos estar falando sobre as runas. Vejo você na parte 4. Obrigada!